Olá, meus amigos do canal TCG, como é que vocês estão? Espero que estejam bacanos. Bem-vindos ao meu último vídeo. Quer dizer, não sei se há de ser o último, não sei se não vou arranjar outros decks, mas pronto. Mas a partir de agora é capaz de ser os últimos. O último vídeo a mostrar um deck de Magic. É verdade, portanto, os meus decks de Magic chegaram ao fim, ok? Já só tenho mais este. Epá, eu vou-vos mostrar. Ele é praticamente um Precon, mas tem umas pequeninas alterações, mas não deixa de ser um deck fantástico e por isso vou-vos mostrá-lo. Portanto, este deck é um tribal de Elementals e o Commander é aqui a nossa amiga Ashling the Limitless, ou o nosso amigo, não sei muito bem. Este deck é um Precon de Lorwyn, praticamente, ok? E portanto, falando das cartas em si, temos Ashling the Limitless, custa 3 de mana, é uma 2/3 e diz Elemental spells you cast from your hand have evoke 4, o que significa que podem pagar 4 de mana e basicamente essa criatura é sacrificada quando entra. Portanto, pagam 4 para ele fazer o efeito de ETB e depois desaparece, ok? Depois diz, whenever you sacrifice a non-token elemental, create a token that's a copy of it. The token gains haste until end of turn. At the beginning of your next end step, sacrifice it unless you pay. E as 5 manas. Portanto, todas as manas. O que é que acontece com isto? Portanto, vocês podem castar Elemental Spells por 4 de mana colorless. E ele basicamente vai invocar essa criatura, vai fazer o ETB, ela vai desaparecer, mas vai criar uma cópia que também faz o ETB, portanto faz o ETB 2 vezes, e basicamente depois vocês podem pagar 5 de mana, de todas as cores, e manter uma dessas criaturas no campo, ok? Portanto, isto duplica os ETBs dos Elementals, no fundo, que entram com Invoke, e depois podem pagar 5 para manter uma dessas. Se pagarem o custo normal dele, ele vai criar a cópia na mesma, faz os 2 ETBs, mas uma delas vai ficar e a outra podem mantê-la também se pagarem 5 mana colorless. Portanto, começamos por lands. Portanto, temos Thriving Heath, entra tapped, dá uma plains e uma mana qualquer que vocês escolham, ok? No fundo, que não um branco. Temos um swamp, temos uma ilha, temos uma floresta, temos outra floresta. Isto acaba por ser um deck de 5 cores, ok? Porque o Commander tem 5 cores no texto. Ora bem, Opulent Palace, é a versão de Lorwyn. Entra tapped, dá um swamp, uma floresta e uma ilha. Depois temos, primeira sorcery, Elemental Spectacle. Portanto, custa 6 de mana. Tem Vivid, o que basicamente significa que por a quantidade de cores das cartas que vocês têm em campo contam para este custo. Create a number of 5/5 red and green elemental creature tokens equal to the number of colors among permanents you control. Foi como vos disse. Then you gain life equal to the number of creatures you control. Portanto, interessante. Depois temos primeira criatura, Realm Walker, custa 3 de mana, é uma 2/3, é um changeling, o que significa que é todos os tipos de criatura, portanto também é um elemental, ok? E diz, as this creature enters, choose a creature type. Podem escolher elementals. You may look at the top card of your library anytime. You may cast creature spells of the chosen type from the top of your library. Portanto, basicamente podem castar elementals do topo da library. Depois, esperem lá. Temos uma adição a este deck. Wistfulness. Esta carta não está no Precon, ok? Fui eu que a pus. Custa 5 de mana. E hybrid mana, portanto custa verde e azul. É uma 6/5 e diz when this creature enters, if duas florestas was spent to cast it, exile target artifact or enchantment an opponent controls. E depois diz when this creature enters, if duas manas azuis was spent to cast it, draw 2 cards, then discard a card. E depois tem o custo de evoke, que são as manas que estão ali em baixo, portanto aquele custo. É jogarem basicamente com o hybrid mana e castarem como quiserem. E ela faz aquilo que diz ali, ok? Depois temos Lamentation, custa 6 de mana, é uma 5/4 e diz when this creature enters, destroy target creature and opponent controls. You gain 3 life. Depois tem Encore, portanto pagam 8 de mana e diz exile this card from your graveyard. For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Portanto, bastante forte. Depois temos... não é esta versão, mas pronto, é como se fosse. Giganta da Wellspring. Ela custa 5 de mana, é uma 5/5.
Tem Companion e diz: No card in your starting deck has more than one of the same mana symbol in its mana cost. Depois podem. Isto o Companion não interessa muito. Depois podem lhe dar tap e ela dá as 5 manas e diz: This mana can't be spent to pay generic mana costs. Portanto, só pode ser usada para pagar o custo de color mana. Não podem usá-la como mana genérica. Depois temos uma land que se chama Flamekin Village. E diz: As this land enters, you may reveal an elemental card from your hand. If you don't, this land enters tapped. Dá uma montanha, depois paga uma montanha e diz: Target creature gains haste until end of turn. É bom. Depois temos este meu maluco, Omnath, Locus of the Royal. Custa 4 de mana, é uma 3/3 e diz: When Omnath enters, it deals damage to any target equal to the number of elementals you control. Landfall. Whenever a land you control enters, put a 1/1 counter on target elemental you control. If you control 8 or more lands, draw a card. Muito bom. Depois temos Exotic Archer, já conhecem, dá uma mana de qualquer cor que um oponente possa produzir. Temos Abundant Countryside, isto são tudo manas estranhas. Dá uma mana de qualquer cor e podem gastá-la apenas para castar uma creature spell. Depois podem pagar 6 de mana, colorless. Diz: Create a 1/1 colorless shapeshifter creature token with changeling. Pronto. Depois temos Fury, ok? Custa 5 de mana, é uma 3/3 com double strike. E diz: When this creature enters, it deals 4 damage divided as you choose among any number of target creatures or planeswalkers. Depois tem Evoke e diz: Exile a red card from your hand. Pronto, podem pagar este Evoke cost. Depois tem Blasphemous Act, é um staple de vermelho. Basicamente custa uma mana a menos por cada criatura no battlefield e dá 13 de dano a todas as criaturas. Depois temos Frontier Bevoke. Entra tapped, dá uma floresta, uma ilha e uma montanha. Temos Incandescent Soulstoke, custa 3 de mana, é uma 2/2 e diz: Other elemental creatures you control get +1/+1. Depois pagam 2 de mana, dão-lhe tap. You may put an elemental creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste until end of turn. Sacrifice it at the beginning of the next end step. Também bastante boa. Depois temos Avenger of Zendikar, custa 6 de mana, aliás 7 de mana, é uma 5/5 e diz: When this creature enters, create a 0/1 green plant creature token for each land you control. Depois tem Landfall. Whenever a land you control enters, you may put a 1/1 counter on each plant creature you control. Também bastante bom. Depois Savage Lands, entra tapped, dá uma mana preta, vermelha ou verde. Depois temos Sunstep Citadel, entra tapped, dá uma plains, uma floresta ou um swamp. Depois Maelstrom Wanderer, custa 8 de mana, é uma 7/5 e diz: Creatures you control have haste. E depois Cascade. O que é que isto significa? When you cast this spell, exile cards from the top of your library until you exile a non-land card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom in a random order, then do it again. Ou seja, basicamente vocês castam isto, vão à procura de uma carta que custe menos, castam e depois fazem Cascade outra vez. Portanto, isto tem Cascade, portanto faz Cascade 2 vezes. É muito giro. Depois, Jungle Shrine. Entra tapped, dá uma montanha, uma floresta ou uma plains. Depois, Command Tower, é a de Lorwyn. Portanto, basicamente, dá uma mana de qualquer cor na vossa Command Color Identity. Temos uma carta que eu gosto muito, que também jogo com ela no meu deck de Joda. Custa 5 de mana colorless, chama-se Timeless Lotus. Entra tapped e dá as 5 manas cada vez que lhe dão tap. É muito boa esta carta. Depois temos Omnath Locus of Rage. Não é a mesma carta de há bocado, ok? Custa, ora bem, 7 mana, é uma 5/5 com Landfall e diz: Whenever a land you control enters, create a 5/5 red and green elemental creature token. Whenever Omnath or another elemental you control dies, Omnath deals 3 damage to any target. Bastante bom. Depois temos Risen Reef, custa 3 de mana, é uma 1/1 e diz: Whenever this creature or another elemental you control enters, look at the top card of your library. If it's a land card, you may put it onto the battlefield tapped. If you don't put the card onto the battlefield, put it into your hand. Bastante bom. Depois temos um staple branco
Cá destapa aqui alguns que eu não estou a ver. Está aqui. Path of Exile. Basicamente pagam uma mana branca. Exile target creature. Its controller may search their library for a basic land card. Put that card onto the battlefield tapped and shuffle. Normal. Depois temos Selvala Heart of the Wilds. Custa 3 de mana. É uma 2/3. E diz: whenever another creature enters, its controller may draw a card. If its power is greater than each other creature's power. Basicamente, neste caso, se for maior do que o poder das vossas outras criaturas, sacam uma carta. Depois, basicamente, dá ou pagam uma floresta, dá-lhe tap e diz: add X mana in any combination of colors where X is the greatest power among creatures you control. É bastante boa esta carta, por acaso. Temos uma das melhores cartas deste deck, na minha opinião. Isto vem tudo no Precon, malta, o que é um luxo. Titan of Industry. Custa a módica quantia de 7 mana, é uma 7/7 com Reach e Trample. E diz: when this creature enters, choose 2. Destroy target artifact or enchantment. Target player gains 5 life. Create a 4/4 green Rhino Warrior creature token. Put a shield counter on a creature you control. Portanto, se jogarem isto com o Evoke Cost, ela faz as duas. Faz as 4, na verdade. Floresta. Onde é que isto está? Raging Ravine. Entra tapped, dá uma floresta e uma montanha. E depois podem pagar 4 de mana. E diz: until end of turn, this land becomes a 3/3 red and green elemental creature token. With whenever this creature attacks, put a 1/1 counter on it. It's still a land. Basicamente. Depois temos um staple, Secluded Courtyard. É a versão de Lorwyn. Entra tapped. Aliás, não entra tapped. Entra, escolhem um tipo de criatura. E ela dá uma mana colorless ou uma mana para castarem, de qualquer cor para castarem esse tipo de criatura. É bastante usado. Southern Verger, basicamente diz: this land enters tapped unless you control 2 or more basic lands. Dá uma floresta ou uma ilha. Depois temos floresta. Temos staple também. Arcane Signet, versão de Lorwyn. Custa 2 manas colorless e dá uma mana de qualquer cor na vossa Commander Color Identity. Depois temos Rain Slick Copse. Entra tapped, dá uma floresta ou uma ilha e tem cycling. Portanto, pagam 2, dão discard e dão draw. Depois tem Ancient Ziggurat. E diz: add 1 mana of any color, spend this mana only to cast a creature spell. Também bastante bom. Seaside Citadel. Entra tapped, dá uma floresta, uma ilha ou uma plains. Depois temos Shimmer Creep. Custa 5 de mana, é uma 3/5 com Menace e Vivid. E diz: when this creature enters, each opponent loses X life and you gain X life, where X is the number of colors among permanents you control. Bastante bom. Depois temos Endurance. Custa 3 de mana, é uma 3/4 com Flash e Reach. E diz: when this creature enters, up to one target player puts all the cards from their graveyard on the bottom of their library in a random order. E basicamente tem Evoke. E diz: exile a green card from your hand. Portanto, isto pode ser bom para porem basicamente os graves todos no deck outra vez. Depois temos Champion of the Path. Esta não é do Precon e é das melhores cartas que vocês podem pôr neste deck, ok? Ela custa 4 de mana, é uma 7/3 e diz: as an additional cost to cast this spell, behold an elemental and exile it. Exile an elemental you control or an elemental card from your hand. Depois diz: whenever another elemental you control enters, it deals damage equal to its power to each opponent. Isto é broken, malta, com o Commander. É tão estúpido. Já ganhei um jogo com esta carta. E diz: when this creature leaves the battlefield, return the exiled card to its owner's hand. Bastante bom. Depois temos uma das cartas mais populares deste género. Deste deck, na verdade. Horde of Notions. Custa as 5 manas, todas as cores. É uma 5/5 com Vigilance, Trample e Haste. Pagam 5. Ou seja, pagam as cores todas. You may play target elemental card from your graveyard without paying its mana cost. Portanto, também bastante boa. Depois temos Vernal Sovereign. Portanto, ela custa 6 de mana, é uma 4/4 e diz: when this creature enters or attacks, create a green and white elemental creature token with these tokens' power and toughness are each equal to the number of creatures you control. Forte. Depois, Cavalier of Thorns. Custa 5 de mana, é uma 5/6 com Reach e diz: when this creature enters, reveal the top 5 cards of your library, put a land card from among them onto the battlefield and the rest into your graveyard. When this creature dies, you may exile it. If you do, put another card from your graveyard on top of your library. Portanto, bastante boa. Depois temos
tenho que vir aqui atrás buscá-lo. Subterfuge, custa 5 de mana, é uma 3/5 e diz: When this creature enters, target creature gains flying, and whenever this creature deals combat damage to a player, draw that many cards until end of turn. E depois tem Encore, portanto já sabem, exilam isto do graveyard e por cada oponente criam um token que ataca, neste caso esse oponente. Portanto são 9 de mana para fazerem este Encore. Depois tem Reality Shift, bastante gira esta carta, custa 2 de mana, é uma instant e diz: Exile target creature, its controller manifests the top card of their library, ou seja, mete o topo do library face down no board e é uma 2/2 no fundo. Depois pode castá-lo quando quiser. Onde é que isto está? Está aqui. Distant Melody, custa 4 de mana e diz: Choose a creature type, draw a card for each permanent you control of that type. Bastante bom. Depois temos clássico. Return of the Wild Speaker, custa 5 de mana e diz: Choose one, draw cards equal to the greatest power among non-human creatures you control, or non-human creatures you control get +3/+3 until end of turn. É bom. Outra sorcery. Haunting Voyage, custa 6 de mana e diz: Choose a creature type, return up to 2 creature cards of that type from your graveyard to the battlefield. If this spell was foretold, return all creature cards of the type from your graveyard to the battlefield instead. Portanto, podem pagar o foretell cost disto, que é 7 de mana, e metem as criaturas todas do grave no battlefield outra vez. Depois temos Flame Braider, custa 2 de mana, é uma 2/2, e diz: Add 2 mana in any combination of colors, spend this mana only to cast elemental spells or activate abilities of elemental sources. Bastante bom. Floresta, montanha. Depois temos Deceit, custa 6 de mana, é uma 5/5. When this creature enters, if 2 manas de ilhas was spent to cast it, return up to 1 target non-land permanent to its owner's hand. When this creature enters, if 2 swamps was spent to cast it, target opponent reveals their hand, you choose a non-land card from it, that player discards that card. Depois tem o custo de evoke em baixo. Também bastante gira esta carta. Deceit. Green Warden of Murasa, custa 6 de mana, é uma 5/4 e diz: When this creature enters, you may return target card from your graveyard to your hand. When this creature dies, you may exile it. If you do, return target card from your graveyard to your hand. Portanto, faz exatamente a mesma coisa. Muito Graveyard Recurgency aqui, que é interessante. Depois temos Crib Swap, custa 3 de mana e diz: Changeling, discard is every creature type. Exile target creature, its controller creates a 1/1 colorless shapeshifter creature token with Changeling. Basicamente, mais um exile. Swamp. Este gajo é giro. Impulsivity, custa 7 de mana, é uma 7/5 e diz: When this creature enters, you may cast target instant or sorcery card from a graveyard without paying its mana cost. If that spell would be put into your graveyard, exile it instead. Depois tem Encore 9, ok? Portanto, bastante rija este gajo. Depois temos outra land que se chama Primal Beyond e diz: As this land enters, you may reveal an elemental card from your hand. If you don't, this land enters tapped. E depois dá uma mana de qualquer cor e para castarem elementals, no fundo. Portanto, é bem específica esta land, mas boa. Depois temos o outro commander deste deck, que é o Mass of Mysteries. Ele custa as 5 manas, todas as cores, é uma 5/5 e diz: tem First Strike, Vigilance e Trample e diz: At the beginning of combat on your turn, another target elemental you control gains Myriad until end of turn. Portanto, significa que quando ataca, cria cópias a atacar todos os oponentes. É muito giro. Depois, Fellwar Stone, custa 2 de mana colorless e dá uma mana de qualquer cor, uma land que o vosso oponente possa produzir. Depois temos, onde é que ele está? Slither Muse, custa 4 de mana, é uma 3/3 e diz: When this creature leaves the battlefield, choose an opponent. If that player has more cards in hand than you, draw cards equal to the difference. Boa. E tem Evoke Cost 4, na verdade. Depois temos, onde é que ele está? Smoke Braider, custa 2 de mana, é uma 1/1 e diz: Add 2 mana in any combination of colors, spend this mana only to cast elemental spells. Bastante bom. Ou activate elemental abilities. Depois têm onde é que isto está? Isto é um enchantment. Ui, espera lá. Estas agora é que vão ser difíceis. O Prince of the Stag custa 2 de mana,
E diz: whenever you draw a card, you may put a hoof print counter on this enchantment. Depois podem pagar 3, remove 4 hoof prints counters from this enchantment, create a 4/4 white elemental creature token with flying. Activate only during your turn. É ok esta carta. Não é espetacular, é só ok. Podia ser melhor. Kodamas Reach, Staple. Custa 3 de mana. Search your library for up to 2 basic land cards. Reveal those cards. Put one on the battlefield tapped and the other into your hand and shuffle. Depois, outro enchantamento. Cream of the Crop. Custa 2 de mana e diz: whenever a creature you control enters, you may look at the top X cards of your library, where X is the creature's power. If you do, put one of those cards on top of your library and the rest on the bottom of your library in any order. Muito bom. Depois temos Thriving Grove. Entra tapped e basicamente dá uma mana de qualquer cor fora de florestas. Podem escolher floresta e outra cor. Montanha. Plains. Depois temos... Onde é que isto está? Está aqui. Thriving Moor. Portanto, entra tapped e dá uma mana of the chosen color além de preto. Portanto, podem escolher preto e outra cor. Outra carta muito interessante. Muldrotha, da Gravetide. Custa 6 de mana. É uma 6/6. E diz: during each of your turns you may play a land and cast a permanent spell of each permanent type from your graveyard. Portanto, podem castar permanentes do grave. Depois temos Jubilation. Custa 6 de mana. É uma 5/5. E diz: when this creature enters, creatures you control get +2/+2 and gain trample until end of turn. Depois tem Encore também, por 9. Depois temos Belonging. Custa 6 de mana. É uma 6/6. Diz: when this creature enters, create 3/1/1 colorless shapeshifter creature tokens with changeling. Depois tem Encore. Também Encore 8. Tá, isto basicamente é tudo à volta de jogarem com os casts de Evoke. Elas fazem 2 vezes o ETB. É muito forte estes decks. Floresta. Temos aqui o meu puto Yarok da Desecrated. Custa 5 de mana. É uma 3/5 com Death Touch e Lifelink. E diz: if a permanent entering causes a trigger, the ability of a permanent you control to trigger, that ability triggers an additional time. Portanto, dá double trigger. Portanto, para além dos double triggers que já dá o Commander, isto ainda dá mais triggers. Portanto, absurdo, malta. Isto vem no Precon, by the way. Path of Ancestry. Portanto, entra tapped, dá uma mana qualquer cor da vossa Commander Color Identity. Se o vosso Commander for um Elemental e o Creature Type que vocês estiverem a castar for um Elemental, dá Scry 1. Isto está muito... decks tribais são muito parecidos nestas cartas. Depois, Enchantment. Nem valia a pena ter ido para baixo. Está aqui. Descendant's Fury. Custa 4 de mana. E diz: whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, you may sacrifice one of them. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card that shares a creature type with a sacrificed creature. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order. Esta carta é muito boa, por acaso. Para decks tribais, muito boa. Depois temos outro staple de tribais, Unclaimed Territory. Basicamente, quando entra, podem escolher uma creature type e depois dão uma mana de qualquer cor para castar essa creature type, além da mana colorless que ela dá. Depois temos Cultivate, também um staple, custa 3 de mana. Search your library for up to 2 basic land cards, reveal those cards, put one on the battlefield tap and the other into your hand, then shuffle. É muito parecida à Kodamas Reach. Depois temos Thriving Isle. Entra tapped e escolhe uma mana qualquer além de ilhas e depois isto dá uma ilha ou essa mana que vocês escolheram. É muito parecido com as outras. Aliás, não é parecido, é igual. Ok. Shriek Maw. Custa 5 de mana, é uma 3/2 com Fear. E diz: this creature can't be blocked except by artifact creatures and or black creatures. E diz: when this creature enters, destroy target non-artifact non-black creature. E tem Evoke 2. Portanto, bastante giro. Depois temos, esta carta é obviamente obrigatória, custa 5 de mana, é a Muldrifter, é uma 2/2 com Flying e diz: when this creature enters, draw 2 cards e tem Evoke. Isto é giro porque há uma carta que é um Eldrazi, que por acaso eu até tinha posto neste deck, mas depois apaguei-a daqui, que é a Nuldrifter, que é um Eldrazi que basicamente faz a mesma coisa, é muito giro. Depois Sol Ring, custa uma mana colorless e isto dá 2 mana colorless, não tem nada que saber, é o Sol Ring. Acho que já ouviram em todos os decks. Outro encantamento, que também já viram aqui várias vezes. É um staple bastante bom. Garruk's Uprising. Custa 3 de mana. E diz: when this enchantment enters, if you control a creature with power 4 or greater, draw a card. Creatures you control have trample.
Whenever a creature you control with power 4 or greater enters, draw a card. Bastante bom e bastante útil até neste deck. Depois temos Abundant Growth, paga uma floresta. Enchant Land, when this land enters, draw a card. Enchanted Land add one mana of any color. Giro. Plains. Esta também não é do Precon, mas eu pulo a cá porque é gira. 4 de mana. É uma 3-3 com flying e diz: If a triggered ability of another elemental you control triggers, it triggers an additional time. Portanto, Twin Flame Travelers. Bastante boa esta carta. Depois temos uma Chromatic Lantern, custa 3 de mana, colorless. Lands you control have add one mana of any color. E depois tem add one mana of any color. Bastante boa esta carta, a Chromatic Lantern. Depois, isto é uma Sorcery, onde é que ela anda? Shatter the Sky, custa 4 de mana e diz: Each player who controls a creature with power 4 or greater draws a card, then destroy all creatures. É um board wipe, basicamente. Depois temos outro enchantment que eu tenho que vir aqui buscá-lo. Esperem lá. Esta parece-me vai ser difícil. Ok, Fertile Ground, custa 2 de mana. Enchant Land, whenever enchanted land is tapped for mana, its controller adds an additional 1 mana of any color. Também bastante bom, para dar ramp no fundo. Depois temos Opal Palace, dá uma mana colorless e depois podem pagar uma mana colorless. Don't tap, add 1 mana of any color in your commander color's identity. If you spend this mana to cast your commander, it enters with a number of additional 1/1 counters on it, equal to the number of times it's been cast from the command zone this game. Bastante boa esta carta, digo já. Para castar o commander. Ilha. Depois temos Feyburrow Elder, custa 3 de mana, é uma 0/0 com Vigilance. E diz: This creature gets +1/+1 for each color among permanents you control. E depois dá-lhe tap for each color among permanents you control, add 1 mana of that color. Depois, Floresta. Isto é um encantamento. Depois tenho que vir aqui para baixo. É o último encantamento que temos. Springleaf Parade, custa 2 florestas e X. E diz: When this enchantment enters, create X 1/1 colorless shapeshifter creature tokens with changeling. Creature tokens you control have add 1 mana of any color. Muito bom. Depois temos Thriving Bluff, entra tapped, dá uma mana qualquer cor que vocês escolham para além de montanhas, ou seja, dá montanhas e essa cor. Uma instant. Kindred Summons, esta é muito boa, custa 7 mana e diz: Choose a creature type, reveal cards from the top of your library until you reveal X creature cards of the chosen type, where X is the number of creatures you control of that type. Put those cards onto the battlefield, then shuffle the rest of the revealed cards into your library. Isto é muito bom para decks de elfos, malta. É épico. Floresta. E pronto, amigos, é o deck Dashling the Limitless. Muitas destas cartas são do Precon, ok? Portanto, não tem muito que saber. Mas é um deck muito giro de jogar. E é um deck que, em termos de dinheiro, compensa muito. Ou seja, é um deck que compensa comprar, porque as cartas efetivamente valem dinheiro. E vão ficar mais caras. Agora houve logo um reprint há pouco tempo. Mas eventualmente vão ficar mais caras. E pá, são muito boas. Grande parte delas. A grande generalidade. E é isto, amigos. Vamos ficar sem vídeos de decks até eu fazer mais um. Eu, por acaso, tenho um deck já meio feito, que é um deck que já tinha feito, na verdade, em tempos. Só que ele ainda não está acabado e eu só vou conseguir acabá-lo quando vier Hobbit. Portanto, é o meu deck da Fellowship que eu refiz. Vou remodelá-lo todo e depois hei de o apresentar aqui no canal, como é lógico. E é isto. Obrigado por verem e vemos no próximo. Um grande abraço. Tchauzinho, malta.